Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar a introduçãozinha de ligações químicas, ou seja, algumas teorias que mostram como os átomos se unem uns aos outros, formando as diversas substâncias do nosso cotidiano. Observe algumas substâncias presentes no nosso cotidiano, tipo a água, cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de cozinha, nitrogênio, um dos gases que compõem o ar atmosférico, o ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas maléficos. E reflita, por que nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros? Na água, há um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. No cloreto de sódio, há apenas um átomo de cada elemento. No ozônio, existem 3 átomos de oxigênio. No nitrogênio, temos 2 átomos de nitrogênio. Por quê? Isso nós vamos ter a resposta ao estudarmos a teoria do octeto e também as ligações entre os átomos. Vejamos essa pequena animação. Os gases nobres e a estabilidade dos átomos. Os átomos dos gases nobres são encontrados na natureza isolados. Por que isso ocorre? Isso se deve à sua configuração eletrônica. Vejamos a configuração eletrônica nos subníveis de todos os gases nobres. Quais são eles? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Vejam que, com exceção do hélio, que tem apenas a primeira camada, mas ela está totalmente completa, todos os gases nobres possuem na sua camada de valência 8 elétrons. 8 elétrons é o máximo de elétrons que uma camada, sendo a última, pode ter. Então, átomos que apresentam essa configuração eletrônica são estáveis. E os átomos que não são gases nobres, eles devem perder ou ganhar elétrons a fim de ficarem na forma iônica, ou seja, na forma de um íon, cátion ou ânion, e aí eles serão estáveis. Os átomos não estáveis se unem a outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica estável. Isso denomina-se teoria do octeto. Nestas uniões, os átomos devem ganhar ou perder elétrons de sua última camada. No exemplo mostrado aí, o átomo de sódio perdeu um elétron. Com isso, ele adquiriu configuração eletrônica estável, semelhante a de um gás nobre. O cloro, ao ganhar elétron, transformou-se em um ânion, também adquirindo uma configuração estável. Uma outra possibilidade de adquirir configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre é compartilhar elétrons da última camada. Compartilhar significa
Os dois elétrons, eles vão pertencer simultaneamente aos dois átomos ligantes. Com isso, eles passam a adquirir uma configuração eletrônica de um gás nobre. Como deduzir que o átomo vai perder, ganhar ou compartilhar elétrons? Átomos com menos de 4 elétrons na camada de valência devem perder esses elétrons formando um cátion estável. Por exemplo, o sódio, camada de valência tem 1 elétron, então ele vai perder esse elétron. O alumínio, na sua camada de valência, tem 3 elétrons, então ele perde os 3 elétrons. Com isso, eles vão formar, respectivamente, cátions monovalentes, ou seja, com uma carga positiva, e cátions trivalentes, com 3 cargas positivas. Se ele tiver mais de 4 elétrons na última camada, devem ganhar elétrons suficientes para completar o octeto, formando um ânion estável. O enxofre, por exemplo, ele tem na última camada 6 elétrons. Para completar o octeto, ele deverá ganhar 2 elétrons. O cloro, na sua camada de valência, tem 7 elétrons. Portanto, ele deverá ganhar 1 elétron a fim de completar o octeto. Então, com isso, eles formarão ânions, respectivamente, bivalente e monovalente. Um elemento de configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, possui forte tendência para. Observando essa configuração eletrônica, nós podemos observar que ele tem em sua camada de valência 7 elétrons, quantidade superior a 4. Então, ele deverá receber uma quantidade de elétrons suficientes para completar 8. Ou seja, ele deve ganhar 1 elétron. Com isso, ele adquire a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele, configuração eletrônica estável. A alternativa é. Em relação ao cálcio, número atômico 20, elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar que toda e qualquer afirmação deverá ser analisada com base na distribuição eletrônica. O cálcio, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A. Se encontra no terceiro período da tabela periódica. Não. O cálcio apresenta 4 níveis de energia. Se ele tem 4 níveis de energia com elétrons, ele se encontra no 4º período. Ele possui 4 elétrons na camada de valência? Não. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Possui tendência a formar íons de carga positiva? Sim. Por quê? Porque ele tem menos de 4 elétrons na última camada. Consequentemente, ele vai perder esses elétrons, originando um cátion. Pertence à família dos metais alcalinos? Não, os metais alcalinos constituem a família 1A ou 1 da tabela periódica e todos apresentam na última camada um elétron. O cálcio tem 2 elétrons, então ele é pertencente da família dos metais alcalinos terrosos, família 2A ou família 2. Então, a alternativa verdadeira, letra C. Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve, fazendo a configuração eletrônica, observamos que a camada de valência dele tem 6 elétrons. Pela teoria do octeto, átomos com mais de 4 elétrons na última camada deverão ganhar elétrons suficientes para completar 8. Consequentemente, ele deve ganhar 2 elétrons, alternativa D. São chamados íons os átomos que perderam ou ganharam elétrons e estão divididos em 2 tipos, chamados cátions e ânions. Os cátions são os átomos que perdem elétrons e ficam com sua carga positiva.
Já os ânions são os átomos que ganham elétrons e com mais elétrons passam a ter sua carga negativa. E por terem cargas diferentes, que estes átomos se unem, formando novas moléculas, num processo chamado atração eletrostática. Uma das formas com que os átomos se unem uns aos outros formando as substâncias é denominada de ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, entre cátions e ânions. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, aquela tendência que ele tem de atrair elétrons. Isto é, um deles é um metal e o outro um ametal. Vejamos como o átomo de sódio e o átomo de cloro se unem para formar uma determinada substância. O átomo de sódio, ele tem número atômico 11. Na sua distribuição eletrônica, a gente percebe que ele tem na camada de valência um elétron. E a gente já viu que átomos que têm menos de 4 elétrons na última camada têm a tendência a perder todos esses elétrons. Então, o átomo de sódio perde um elétron. Com isso, ele vai formar um cátion. Já o átomo de cloro, na sua distribuição eletrônica, aparecem 7 elétrons. E nós vimos que átomos que têm mais de 4 elétrons recebem uma quantidade suficiente para completar 8. É a teoria do octeto. Então, o cloro, por ter 7 elétrons, ganhará 1 elétron. Bem, o sódio, portanto, manda esse elétron da última camada para o cloro. Com isso, é formado o cátion do sódio e o ânion do cloro. Como eles têm cargas opostas, eles vão sofrer uma atração eletrostática. Com isso, é formado o composto de fórmula NaCl, cloreto de sódio, popularmente conhecido com o nome de sal de cozinha. Vejamos esse mesmo exemplo fazendo uma outra animação. Aí nós temos os dois átomos, cloro e sódio, representando seus elétrons nas suas eletrosferas. O átomo de sódio manda o elétron da última camada para o cloro. Com isso, o cátion do sódio e o ânion do cloro vão se atraírem eletrostaticamente, formando o nosso cloreto de sódio. O magnésio, de número atômico 12, ele apresenta na última camada 2 elétrons. Portanto, a tendência normal dele é ceder esses 2 elétrons para satisfazer a teoria do octeto. Se ele estiver próximo ao cloro, que necessita ganhar 1 elétron, porque na última camada do cloro tem 7 elétrons, então serão necessários 2 átomos de cloro, uma vez que cada átomo receberá um dos elétrons do magnésio. Então vejamos como é. O magnésio manda 1 elétron para cada um dos átomos de cloro, formando, portanto, o cátion bivalente do magnésio mais 2. E cada átomo de cloro fica com uma carga negativa, tendo, portanto, cargas opostas, cátion e ânion, que irão se atrair eletrostaticamente. Formaremos, portanto, um composto de fórmula MgCl2, chamado cloreto de magnésio. Muitas vezes, nós queremos apenas a fórmula do composto. E aí, existe uma regra prática na qual a gente obtém essa fórmula sem conhecer a parte teórica, tá? Que é muito útil na resolução das questões. Como é feita? Nós escrevemos o símbolo do cátion e o símbolo do ânion, e a quantidade de elétrons que cada um deve perder ou ganhar lá em cima. Fazemos a inversão desses valores. Com isso, essa inversão nos dá a fórmula química do composto constituído por essas duas estruturas. Composto formado pela combinação do elemento X, de número atômico 20, com o elemento Y, de número atômico 9, provavelmente tem fórmula. Então, vamos ver
quem é o cátion, quem é o ânion, através de suas configurações eletrônicas. O elemento X, de número atômico 20, apresenta em sua camada de valência 2 elétrons. Portanto, ele deve perder esses 2 elétrons, formando o cátion X2+. Já Y, na sua configuração eletrônica, nos mostra que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele deverá receber 1 elétron para completar o octeto. Utilizando a nossa regra prática, nós teremos X carga 2, Y carga 1. Fazendo a inversão, nós obtemos a fórmula do composto, X1, Y2. Quando a atomicidade é 1, nós não precisamos escrever. Então, a fórmula do composto é apenas XY2, o que aparece na alternativa B de bola. Qual a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1 com um elemento não metálico B do grupo 15? O elemento A do grupo 1, ele apresenta na sua camada de valência um elétron. Então, a tendência normal dele é perder esse elétron, produzindo o cátion A mais 1, ou então A 1+. Já o elemento B do grupo 15, ele tem na sua camada de valência 5 elétrons. E aí ele vai ganhar o que falta para completar 8, ou seja, 3 elétrons, formando o ânion B3-. Eu terei, então, um cátion e um ânion. O cátion A, ele tem valência 1, porque ele perdeu um elétron. O ânion B tem valência 3, porque ganhou 3 elétrons. Pela nossa regra prática, nós invertemos essas valências utilizando como atomicidades. Então, nós iremos produzir um composto de fórmula A3B. No composto, é formado pelo cátion X e pelo ânion Y, com fórmula química representada por X2Y3. A respeito desse composto, assinale a alternativa verdadeira. Bom, se ele tem um cátion e um ânion, é porque ele é um composto iônico. A fórmula dele, X2Y3, nos diz que X perdeu 3 elétrons e Y ganhou 2 elétrons. Se X perdeu 3 elétrons, é porque ele tinha na sua última camada 3 elétrons. Se Y ganhou 2 elétrons, é porque a camada de valência dele tinha 6 e ele ganhou o que era necessário para completar o octeto, ou seja, 2 elétrons. Com isso, a nossa afirmação correta nos diz que o átomo Y possui 6 elétrons na sua camada de valência. No final do século XVIII, início do XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é formado por partículas extremamente pequenas denominadas átomos. Seja um determinado elemento Y, o qual apresenta distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Considere as seguintes afirmativas. 1. Constitui um elemento representativo da tabela periódica. Sim, os elementos representativos, eles têm como subnível mais energético um subnível do tipo S ou P. E o elemento em questão, ele apresenta como subnível mais energético o subnível 3P. 2. Pertence à família dos calcogênios? Não. Os calcogênios têm na última camada 6 elétrons. O elemento em questão tem 7 elétrons. Portanto, ele pertence à família dos halogênios. Forma com X do grupo 2 um composto iônico de fórmula XY2. Sim, uma vez que X, por ser do grupo 2, vai perder 2 elétrons. E cada um dos átomos recebe 1. Então, são necessários 2 átomos desse elemento Y para receber os 2 elétrons. 3, verdadeiro.
tem tendência a receber 2 elétrons e formar um íon Y2-. Não. Ele tem tendência a receber um elétron, que é o que falta para completar 8, formando um íon Y1-. 5. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia. Não. Ele tem os níveis 1, 2 e 3. Portanto, ele tem 3 níveis de energia apenas. Então, qual a afirmativa correta? Nós teremos como verdadeiro apenas as afirmações 1 e 3. Alternativa A. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a mais externa de outro elemento Y tem 6 elétrons. Uma provável forma de um composto formado por esses elementos é... Bom, nós não precisamos fazer a distribuição eletrônica, porque o objetivo da distribuição eletrônica é observar o total de elétrons da camada de valência, a última camada, para saber se ele perde elétrons e quantos perde, ou ganha elétrons e quantos ganha. Como ele já deu X, ele possui na sua camada de valência 3 elétrons, então a tendência dele é perder 3 elétrons, formando o cátion X 3+. Já Y, ele tem na camada de valência 6 elétrons, então ele vai ganhar o que falta para completar 8, constituindo ou originando o ânion Y2-. Pela nossa regra prática, a valência de X é 3, a valência de Y é 2. Invertendo essas valências, utilizando como atomicidades, nós teremos como fórmula X2, Y3, que aparece na nossa letra A. Átomos do elemento X da família 3A combina-se com Y da família 5A. Sobre esses átomos temos que, afirmação 00, o elemento X possui na sua camada de valência 3 elétrons. Sim, uma vez que ele é um elemento representativo do grupo 3A, a família corresponde ao total de elétrons da última camada. Portanto, a afirmação 00, verdadeira. A afirmação 11. O elemento Y possui na sua camada de valência 5 elétrons. Então, se ele é da família 5A, ele tem na última camada 5 elétrons. Portanto, ele terá 5 elétrons em sua última camada. Verdadeira, afirmação 11. 22. O composto formado pela união de ambos tem fórmula X5Y3. Ora, se X vai perder 3 elétrons, ele terá valência 3. Se Y é da 5A e ganha 3 elétrons, também terá valência 3. Fazendo a inversão, nós teríamos X3Y3. Como os índices são múltiplos um do outro, nós simplificamos, dividindo ambos por 3, encontrando como fórmula XY. Então, a afirmação falsa. 3,3. O elemento X forma o íon X 3+. Verdade, já que ele vai perder 3 elétrons, ele forma um cátion com 3 cargas positivas. Afirmação 4,4. O elemento Y forma um ânion Y3-. Verdade. Se ele tem 5 elétrons na última camada, recebe uma quantidade de elétrons necessárias para completar o octeto. Então, ao ganhar elétrons, ele forma um ânion e ele terá 3 cargas negativas.